Então, pessoal, estamos de volta. Como a gente estava fazendo no último vídeo, fizemos a nossa primeira estrutura, a nossa primeira entidade, que é a entidade livro. A gente já definiu os campos dela, já definimos as tags dela, inclusive o comportamento dela. Isso é um grande passo na construção da nossa API, porque se a gente já tem a nossa entidade que vai ser retornada para o usuário e os comportamentos dela, agora, entre muitas aspas, é só construir a nossa API. A gente já tem nossas regras de negócio definidas aqui, por assim dizer. Pelo menos as regras de negócio mais alto nível. Como eu falei no vídeo anterior, a gente vai se dedicar nesse vídeo a tentar construir validação para essa nossa entidade. O jeito que eu gosto de fazer é começando por construir uma função validate para essa entidade, para qualquer entidade. Eu tento manter sempre a mesma nomenclatura para elas. Então aqui vai ser validate. Essa função validate vai receber uma ação, que é a ação que eu quero validar, porque eu posso validar uma entidade de várias formas. Se for uma entidade, se eu estiver criando essa entidade, eu posso ter uma série de validações. Se eu estiver dando update nessa entidade, uma série de outras validações, como é o nosso caso. Então essa action vai ser uma string, e eu quero retornar para o meu usuário um conjunto de erros, porque eu posso ter mais de um erro para a mesma validação. Então eu vou retornar uma string e também uma string, que vai ser, no primeiro campo, o campo que eu tive algum erro e no segundo campo o tipo de erro que eu tive. Então a gente quer que o usuário tenha uma mensagem de erro muito descritiva sobre o que está acontecendo. Dificilmente o usuário final vai ver essa validação, mas pelo menos o usuário da nossa API e dos nossos campos vai ver e vai saber o que está acontecendo. Aqui a gente vai dar o switch na nossa action, e os casos vão ser, primeiro, de create, e a gente também vai ter um case de update da nossa action. Eita. De create, de update. Nos casos de criação, a gente definiu que um campo é primordial. Eu não posso criar a minha entidade livro sem ter o nome desse livro. O ID, a gente teoricamente não poderia criar no banco uma entidade sem o ID. Mas como o ID vai ser criado automaticamente pelo banco, eu não vou validar isso aqui, porque a princípio a entidade de validação vem antes do banco. Então o ID eu não vou validar. E a publicação eu vou deixar possível. Se o usuário quiser criar já o livro dele com o nome e a data de publicação, tá ótimo. Se ele não quiser passar a data de publicação desde o início, também está tudo bem. O que ele precisa passar necessariamente é o livro. Então, quando a gente estiver validando a nossa action para a nossa estrutura, a nossa entidade, para a ação de criação, a gente vai checar se o name existe. Se o nome for diferente, for igual a nada, né, que seria o nulo de string, então eu vou ter uma mensagem de erro para esse usuário. Para construir nossas mensagens de erro, né, para retornar aqui para o usuário, eu preciso inicializar esse mapa de mensagens de erro. Então eu vou fazer aqui error messages. E eu vou inicializar essa nossa variável, esse nosso mapa. Map string, string. Pronto. Agora, nossas mensagens de erro, eu posso passar que o campo name teve o erro. Vamos fazer uma mensagem de erro bonita. Vou usar aqui o formatador e vamos dizer que o campo field não pode ser nulo. Should not be null. E daí o que a gente vai passar aqui é on action. Ou seja, o campo name não pode ser nulo na ação de criação. Beleza, já estamos validando em criação. E no update a gente não vai validar o name, porque a princípio o usuário não poderá alterar o nome dessa entidade. Por quê? Porque no meu entendimento, no entendimento da área de negócio, por assim dizer, não faz sentido eu ter uma entidade livro se eu não tiver o nome dessa entidade. Então por isso que o usuário não vai poder alterar o nome. Assim como ele não poderia alterar o ID, por exemplo. Ele só vai poder alterar a data de publicação. Então é só isso que a gente vai validar aqui. A gente criou, como vocês devem lembrar, aqui no Publish, um valor, um value especial para trabalhar com a nossa data de publicação. Então aqui a gente pode tirar a responsabilidade da validação desse campo
da nossa entidade de livro e jogar essa responsabilidade de validação para essa estrutura. E essa é a parte maneira de você jogar para fora. E assim a gente consegue ter muito mais controle do nosso código e modularidade. Então, o que eu vou fazer é criar a minha função p e publish. Como eu não estou trabalhando com uma entidade de verdade, né, eu não vou usar essa função validate. Para os meus velhos, eu gosto de usar uma coisa um pouco mais simples, uma função um pouco mais simples, que é só isValid. E daí, na minha entidade de validação, efetivamente, eu posso definir qual vai ser o tipo de erro. Esses valid só retornam um booleano, se é válido ou não. Então, se a data de publicação for diferente de nulo, como vocês podem lembrar, como o nosso campo time agora é um ponteiro para o tipo tempo, então a gente pode usar essa validação de nulo, senão a gente não poderia. Eu vou querer checar o valor dela. Que validações a gente pode fazer aqui? Como eu falei no último vídeo, a gente não quer que o nosso usuário possa, por exemplo, colocar uma data maior do que a data de hoje. Isso não seria interessante para a gente, porque não faz sentido que o livro tenha sido publicado no futuro. Então o que a gente pode fazer é checar isso. Então vamos checar. Vamos dar um return. E se time.now, ou seja, o tempo de agora, for antes da nossa data de publicação, deixa eu pontuar aqui, a gente pode fazer isso daqui, porque a gente já verificou que esse campo não é nulo. Se eu fizesse isso daqui e esse campo fosse nulo, a gente teria um panic da aplicação. Então a gente está vendo aqui, se o agora, o time.now, for antes da data de publicação, a gente retornaria aqui um true. Então a gente vai retornar o contrário disso. Por quê? Porque a gente quer ver se esse campo é válido. Esse campo só vai ser válido se a data de publicação for antes de agora. A gente poderia só fazer o contrário também, mas eu acho um pouco mais claro assim. E também a gente teria que ter mais alguns passos para tirar esse ponteiro e daí definir essa função, que no caso seria after. Então, vamos fazer assim por enquanto. E de qualquer jeito, essa função vai retornar true. Então, o que a gente está fazendo aqui é validando se o date é válido. Então, se ele for diferente de nulo e a data de agora for depois da data de publicação, é válido, está valendo. Do contrário, vai ser falso, então não vai ser válido. E a gente vai retornar aqui o nosso true para caso a entidade seja igual a nulo. Ou seja, o campo data de publicação não foi preenchido. Vamos passar para cá agora. Agora a gente pode passar só essa validação para cá, o que é muito conveniente. Então, a gente só vai ver se b.publish é válido. Se b.publish não for válido, a gente vai retornar uma mensagem para o usuário. Então, error message publish date, como a gente só está checando a data de publicação, eu já vou dizer direto que é publish date, igual, e aqui eu vou fazer uma mensagem um pouco mais genérica. Publish date value. Eita. Publish date value. Pronto. Já estamos checando aqui se o nosso campo é válido na data de criação. A data de criação data de publicação continua não sendo campo obrigatório, ele pode ser nulo, aqui retornaria que é válido se o campo for nulo. Se o campo for vazio, então na data de criação estamos checando ok. Vamos fazer agora para a data de update. Como eu falei, a gente não vai fazer update do nome, então a gente só precisa checar a data de publicação. O que a gente pode fazer é só copiar e colar esse código aqui para baixo. Então agora no update a gente valida a data de publicação apenas. Por fim, vamos retornar nossas mensagens de erro. Ok, já estamos validando a nossa entidade livro. Mas eu imagino que vocês já estão pensando, beleza, a gente teoricamente validou aqui, mas será que isso aqui está funcionando? Para isso, todo bom programadora, sabe que a gente precisa testar o nosso código. Então, vamos fazer um pequeno teste unitário aqui, só para testar se essa regra está realmente fazendo sentido, essa regra da validação desse campo. No futuro, a gente pode, inclusive, validar o nosso validate
fazendo um teste para ele também. Mas vamos começar com um teste muito unitáriozinho aqui, só para o isValid. Para isso, a gente vai vir aqui e criar um novo arquivo. Vamos chamar ele de publish test. Esse é o padrão para arquivos de teste em Go. Então você sempre vai botar o underline test.go. E vamos fazer um teste para ele. Eu gosto muito de utilizar test tables, ou tabelas de teste, para fazer os meus testes, porque eu acho que é um jeito organizado de trabalhar e eu consigo me encontrar muito bem. Existe outro jeito de testar, mas eu vou usar esse. Então, para isso, a gente vai definir uma função. Também é padrão do Go que todas as funções de teste comecem com a palavra teste. E a gente vai colocar o nome da função que a gente está testando. É padrão que se você está testando o método de uma estrutura, que você coloque o nome da estrutura e o nome da função que você está testando. O Golang aqui já completa para mim, então estou seguindo o padrão de testes em Go. Inclusive o Golang já vai me dar aqui a opção de testar essa função. Como não tem nada, se eu rodar, ele vai dizer que está tudo certo. Quem dera fosse tão simples assim. Para fazer esse teste, eu preciso fazer um pequeno mock dos campos que eu vou usar e de tudo que eu vou usar para conseguir testar. Então vamos começar definindo os campos que a nossa publish vai precisar. A publish vai precisar somente do campo date, porque é o único campo que a gente tem para publish, como vocês podem ver aqui. É o único campo que a gente tem é date, então é o único campo que a gente precisa aqui. É padrão do table test que depois a gente defina essa variável tests, que vão ser efetivamente os nossos testes. Em Go, a gente utiliza esse padrão aqui, que é testes, e uma lista de estruturas, que a gente vai definir agora. E para cada uma dessas listas, a gente vai ter valores, que vão ser os valores do teste. A gente vai definir aqui que a nossa estrutura de teste vai ter um campo name, que vai ser o nome do nosso teste, o que é muito bom sempre ter, para você poder se encontrar depois quando os testes estiverem rolando, caso algum falhe. O campo fields, que a gente já definiu ali em cima. E a gente vai ter um campo want, que é um campo do que a gente quer receber no final desse teste. Se, no caso, como essa função isValid retorna um booleano, então a gente vai receber um booleano. E aqui a gente define o que a gente gostaria de receber nesse nosso teste. Vamos fazer o nosso primeiro teste. Eu gosto de chamar o meu primeiro teste de default. E depois melhorar o nome, só para eu ter um primeiro olhar sobre como o meu teste está funcionando, se está tudo certo. Então, default, vamos definir o nosso campo fields. E ele aceita esse valor date, como a gente definiu aqui. Agora começa um pequeno problema, porque não teria como a gente definir o nosso time, né, fazer um mock do nosso time aqui diretamente, porque ele é um ponteiro. Para isso, a gente vai dar um pouquinho mais de código aqui, mas vai fazer sentido. A gente vai fazer uma função, e essa função vai retornar o nosso time.time, o nosso ponteiro para time.time. A gente vai inicializar a função aqui. A gente usa esses parênteses no final para dizer que essa função está executando aqui mesmo. Como ela é uma função anônima, já que ela não tem nome, eu preciso dizer se ela vai ser executada aqui ou se ela vai virar, por exemplo, uma variável. Agora eu posso fazer o corpo dessa função e retornar o nosso time.time, que é o que a gente precisa aqui. Está vermelhinho agora, mas é só porque a gente não botou todos os campos. Vou até colocar já um true aqui, só para não ficar vermelhinho assim a gente conseguir trabalhar melhor. Ele está reclamando aqui só que a gente não está retornando nada, a gente vai retornar agora. Para fazer um pequeno mock do que a gente poderia retornar aqui, vamos começar com o valor verdadeiro mesmo. Vamos dizer que esse teste tem que passar, que tem que estar tudo certo. Para estar tudo certo, a gente precisa passar uma data de publicação que seja anterior ao tempo de agora. Então, vamos dizer que nosso t de tempo é igual a time.now menos 10 horas. Para tirar tempo de um time em Go, a gente usa a função add. É um pouco contraintuitivo, mas faz sentido, olha. A gente vai usar o add menos o tempo que a gente quer tirar. Então, no caso, vamos querer, para ter certeza que vai dar certo, vamos tirar 10 horas.
Então, a gente está com uma data de publicação, já que a gente vai retornar esse T, a gente tem que retornar, no caso, a memória desse T, o caminho de memória desse T. Então, a gente vai ter um T que é igual a agora menos 10 horas. A princípio, isso devia funcionar. Para fazer os testes rodarem, a gente precisa iterar pelos nossos testes. Então, vamos fazer aqui tt range, estou fazendo um range comum de Go, testes, que foi o que a gente definiu ali em cima. Então agora a gente está iterando pelos nossos testes. Se a gente fizesse n more testes aqui, cada um deles ia rodar nessa nossa interação. Mas a gente vai usar uma ferramenta muito conveniente dos testes em Go, que é o run. Com o run a gente pode passar o nome do nosso teste e a gente vai passar um closure, que vai ser essa função de teste. O que esse run vai fazer? Ele vai rodar os nossos testes concorrentemente. Isso é muito bom, porque assim a gente consegue acelerar o processo de teste e ele acaba não demorando tanto. Isso é muito bom quando você tem muitos testes para fazer, e, enfim, uma infinidade de testes na sua base, e às vezes o teste pode demorar um pouco. E como a princípio você deveria testar a cada nova feature incrementado, a cada nova alteração do seu teste, dos seus códigos, pode ficar um pouco chato quando você tem muito teste. Então, para isso, rodar concorrentemente é uma coisa muito boa. Vamos inicializar a nossa estrutura aqui. Date vai ser igual ao nosso mock, que vai ser tt.fields.date, como a gente colocou aqui. Já temos a nossa estrutura publish inicializada. E agora só o que a gente pode fazer é ver se o resultado da função isValid está de acordo com o que a gente espera. Para isso, a gente vai colocar aqui um ifgot, ou seja, se o que a gente recebeu do retorno de isValid, sendo que o que a gente recebeu for diferente do que a gente quer, a gente vai retornar um erro. Então, vamos aqui, t, que é daqui da nossa função de teste, t.teste, a gente vai retornar uma formatação para o nosso erro. Eu gosto de usar, e também é o padrão do Golang, usar o nome da função, isValid, que é a função que a gente está testando, é igual a um valor, que vai ser o que a gente recebeu, mais want, ou seja, a gente quer um outro valor. Então aqui a gente passa got e want. Pronto, fizemos nossos testes, você pode ver que não está nada quebrado aqui. E a gente pode rodar tanto a função de teste com todos os subtestes ou só o subteste. Vamos rodar a função toda logo. Nossos testes passaram, como a gente esperava. Então, se a gente tiver uma data de publicação 10 horas anterior à data de agora, vai passar, tá certo. Mas, vamos testar o contrário agora. Vamos testar, eu vou só copiar e colar aqui porque a gente vai usar a mesma coisa. Então, default, e vamos mudar o nosso teste para publish date after now. Então, só o que a gente vai fazer aqui é tirar esse menos. Então, agora a gente está adicionando mesmo 10 horas ao agora. A princípio, isso não deveria passar. Eu vou deixar um true aqui só para a gente ver esse teste quebrar. Mas é esperado que ele quebre. A gente pode rodar só ele. E o nosso teste quebrou. O nosso teste falhou. Porque, como vocês podem ver aqui, a função isValid espera um true, mas retornamos um false. Então, deu certo. Realmente aqui tem que ser false, de acordo com as nossas regras de negócio. Se a gente mudar esse valor e rodar de novo, dá certo. Se a gente rodar todos eles, também funciona perfeitamente. Então agora a gente tem muito mais confiança de que essa nossa função está funcionando direito. E por consequência, muito provavelmente essa função aqui também vai funcionar direito, porque a gente só está validando o name. A gente pode depois fazer os testes para esses dois casos também. Talvez a gente faça mais para frente. Mas a princípio, a parte mais crítica, por assim dizer, que é essa data de publicação, a gente está testando direitinho. Então, nesse vídeo, a gente criou validação tanto para a nossa entidade livro, quanto para a nossa validação do publish, quanto uma validação para nosso publish date. E a gente ainda criou um teste, na verdade a gente criou dois testes
para o nosso publish date, seguindo a nossa regra de negócio, que é não pode ter data de publicação depois da data de agora, já que não se publica livro no futuro ainda. Então é isso por hoje. Na próxima aula a gente vai adicionar mais uma entidade, que vai ser a entidade que vai bater na nossa API de terceiro, e vamos adicionar também comportamento a ela. Então é isso, pessoal. Até a próxima.